Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa segunda lição deste trimestre com a nova revista João, o Evangelho do Filho de Deus, é o nosso tema do trimestre. A nossa segunda lição tem como assunto o primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2. Nossa leitura bíblica com todos está em João capítulo 2, versículos 1 a 12. A verdade prática nos ensina que os milagres de Jesus foram sinais de quem ele é e do que veio fazer. O nosso texto áureo nos fala que com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo esta ministração. Se desejar abençoar o nosso ministério, na descrição do vídeo tem o nosso Pix. Vamos espalhar a boa semente do Evangelho aos corações. Na introdução do comentário, lemos que o primeiro milagre ou sinal de Jesus acontece em um ambiente social de alegria e festa. Entenda que tudo que Jesus faz tem um significado que aponta para uma verdade mais ampla. Não é por acaso que seu primeiro milagre aconteceu em um casamento, ainda mais transformando a água em vinho, que representa a transformação da tristeza em alegria. Vinho, na Bíblia, representa a alegria. A maneira como Jesus resgatou a alegria daquele casamento aponta para verdades profundas do seu caráter e da sua missão na terra. O primeiro tópico nos fala mais que milagres, sinais. A palavra mais usada por João para descrever os milagres de Jesus é o vocábulo grego semeion, um termo alternativo que pode significar tanto milagres quanto maravilhas. A palavra demonstra que Jesus queria que as pessoas olhassem além dos milagres, ou seja, para o seu significado. Assim como um sinal aponta para algo, os sinais de Jesus apontavam para ele mesmo, lançavam luz sobre sua pessoa e obra. Os sinais de Jesus, então, eram para chamar a atenção das pessoas para ele. Esse milagre foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Cristo, o vinho novo, em substituição à antiga ordem dos rituais judaicos representada pela água. No primeiro item, começando no casamento. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O casamento é uma instituição divina, é uma fonte de felicidade tanto para o homem como para a mulher. Na realidade, podemos dizer que o casamento é o ritual de passagem da vida jovem, adolescente, para a vida adulta. Jesus foi nessa festa com seus discípulos em Caná da Galileia, mostrando que ele aprova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como nossas relações sociais. Ou seja, Jesus estava mostrando que não devemos ser eremitas, pessoas recolhidas, pessoas sem participação social. Ele está mostrando que até certo ponto precisamos participar da sociedade em que vivemos. É interessante destacar que este evento de Caná da Galileia é deturpado por alguns grupos religiosos que dizem que ali aquele casamento era de Jesus, era um dos casamentos deles. Sim, por incrível que pareça, existem grupos religiosos fora do padrão cristão que acabam ensinando esse tipo de coisa. Porém, a Bíblia deixa claro que ali Jesus e seus discípulos estavam como convidados. Jesus não era noivo, Jesus não se casou, ao contrário do que alguns grupos religiosos ensinam.
De acordo com João capítulo 3, versículo 29 e Apocalipse 19, versículo 7, Jesus é o noivo que com sua encarnação, obra de redenção e sua manifestação final, ele vem para a sua noiva, que é a igreja. Como então Jesus não honraria aquilo que simboliza o próprio relacionamento dele com seu povo? O ministério terreno de Jesus começou com um casamento, e a história humana terminará com um casamento. Vejam só que poderosa reflexão. Será o casamento do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja. No final da história humana, o povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. O segundo item, Jesus deve ser convidado. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, é o que lemos em João capítulo 2, versículo 2. Maria, mãe de Jesus, estava no casamento. Provavelmente ela era próxima da família dos noivos. Jesus, como filho mais velho, foi convidado, junto com seus discípulos. Temos informação que Natanael, discípulo de Cristo, era dessa cidade, a cidade de Caná, na região da Galileia. A maior necessidade da família é a presença de Jesus. Mais do que bens, conforto e sucesso, a família precisa da presença de Jesus. Terceiro item, Jesus está sempre presente. No presente contexto, o vinho era a principal provisão no casamento e também simbolizava a alegria. Claro que era necessário um estoque muito grande de vinho às vezes, porque, dependendo das condições da família, a festa de casamento podia durar até uma semana, 7 dias. Às vezes o vinho da alegria acaba no casamento, desde o início, outras vezes no meio, outras vezes no final. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual, poderemos chamar de uma bolha, nem mesmo ser blindado dos problemas naturais da vida. Ou seja, em algum momento, nós cristãos podemos enfrentar situações difíceis em nosso casamento. E, por que não dizer, nas nossas demais relações sociais. Nesses momentos, temos que buscar aquele que pode recuperar a nossa alegria, Jesus Cristo. Um crente verdadeiro enfrenta lutas de sabores, tristezas e decepções. Os filhos de Deus também lidam com doenças, pobreza, escassez. Mesmo quando Jesus está conosco, somos provados para sermos aprovados. Logo, é importante compreendermos essa verdade. O fato de sermos filhos de Deus não nos exime, não nos isenta de sofrermos provações na vida. Contudo, 2 lições são importantes. Devemos enfrentar as aflições com alegria, sabendo que cada uma delas cumpre o propósito de forjar em nós o caráter de Cristo. E segundo, devemos ser resilientes, isto é, termos a capacidade de, em meio ao caos, seguir em frente, amando e confiando no Senhor. Afinal, o próprio Jesus nos diz que nesta vida teremos aflições. A Bíblia também nos fala que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor o livra de todas. Portanto, esta lição da falta do vinho, da falta de alegria, não deve servir para nos desanimar, mas para nos encorajar e termos a certeza que, por mais que as circunstâncias da vida venham a tirar a nossa alegria, Cristo pode restaurar. Passamos ao segundo tópico. Jesus resolve. Maria conhecia o que Jesus era capaz de fazer e o procurou. Como ela sabia? Será que ela já tinha visto Jesus realizando outros milagres? A Bíblia não registra isso, mas ela sabia quem era seu filho. Ela sabia que ali não estava um ser humano comum, mas o Salvador prometido. Maria não sabia como Jesus ia resolver aquele problema, fazer um milagre. Ela apenas tinha convicção de que ele poderia fazer um milagre. Você não precisa saber como Jesus vai fazer. Descanse apenas na certeza de que ele pode fazer. Essa muitas vezes é a nossa aflição, a nossa falta de fé. Criamos uma expectativa de como Deus pode resolver o problema X, Y ou Z. E quando as coisas não se processam daquela maneira, ficamos decepcionados. Porém, a nossa fé deve ser a certeza de que Deus pode fazer e agir de formas que nem pensamos, inimagináveis, para nos conduzir à vitória. Primeiro item, identifique o problema. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
ou em outra tradução, acabou o vinho. Uma ocasião festiva como essa podia prolongar-se por uma semana inteira, e o término do vinho antes do fim seria um sério problema, um sério golpe que afetaria principalmente a reputação do hospedeiro, ou seja, daquele casal, daquele anfitrião. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista como um enorme constrangimento e uma profunda humilhação para a família. Mesmo hoje, passados 3.000 anos, quanto de vergonha e constrangimento não seria se soubéssemos: ocorreu tal festa e a comida não deu para todos os convidados? A comida acabou no meio da festa. Nem todos os convidados puderam se alimentar ou provar dos quitutes, digamos assim, daquela festa. Como não ficaria sendo falado, não é verdade? Então imagine naquela época, naquele tempo. Maria, mãe de Jesus, percebeu que a família poderia passar por um grande vexame. A provisão não era suficiente para atender todos os convidados. Parece-nos que as mulheres têm uma percepção mais aguçada para ver o que está faltando na família. Claro que não estamos falando aqui de uma regra. Há mulheres que às vezes não notam o que está acontecendo de errado em sua casa e cabe ao homem ter essa revelação, digamos assim. Por isso não foi o noivo nem os garçons que perceberam a falta de vinho, mas uma mulher, e uma que sequer era noiva, era uma convidada. Quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, mais rápida e fácil será a solução do problema. Segundo item do segundo tópico, leve-o à pessoa certa. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Como já falamos, as festas de casamento naquela época duravam até uma semana, e embora a responsabilidade financeira por todo o suprimento da festa coubesse ao noivo, Maria não espalhou a notícia da falta de vinho entre os convidados, evitando assim um clima de murmuração. Ela levou o problema a Jesus, a quem podia resolver. Às vezes, quando surge algum problema em nossa vida, falamos demais. Contamos a quem não pode resolver e esquecemos daquele que tudo pode fazer. Antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivo de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família com a divulgação de nossas limitações e fraquezas, devemos confiadamente apresentar essa causa a Deus em oração. Terceiro item, obedeça às ordens. Então ela, no caso Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus disse a Maria que agia de acordo com uma agenda celestial determinada pelo Pai. Assim nós podemos entender a frase, a resposta dele a Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essas palavras podem nos parecer duras, até grosseiras, mas pelo linguajar daquela época não eram. Maria estava ouvindo de Jesus simplesmente: ainda não é o momento de eu agir. Jesus não era pressionado pelas circunstâncias nem pelas pessoas, mesmo que fossem as mais allegadas. O seu cronograma de ação já havia sido traçado na eternidade. Jesus deixa claro que, iniciado seu ministério público, tudo, incluindo os laços de família, estava subordinado à sua missão divina. Todos, incluindo seus familiares, precisavam ter consciência de que ele andava conforme a agenda do céu, não conforme as pressões da terra. Maria ainda não sabia o que Jesus faria, mas entrega o problema ao filho e nele confia. Jesus ordenou que os servos enchessem as talhas de água. Essas talhas eram grandes vasilhas feitas de pedra, e nessas grandes vasilhas era armazenado água para os convidados se limparem durante a festa. Lembremos que naquela época não existia, muito dificilmente, água corrente, água encanada. Portanto, essas talhas de água armazenavam o líquido para que os convidados pudessem se higienizar. A Bíblia fala que eram 6 talhas de pedra, 6 dessas vasilhas. Cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. O almude ele varia muito de local para local, mas numa média ele vale em torno de 40 litros. Então cada uma daquelas talhas de pedra armazenava de 80 a 120 litros. Se conseguirmos
colocar em 6 talhas, dá uns 480 litros, na sua maior capacidade em torno de 700 litros. Essa era a quantidade de água que cabia naquelas 6 vasilhas de pedra. Os servos obedeceram a Maria, uma convidada da festa. Eles poderiam ter argumentado e até questionado Jesus, mas eles obedeceram prontamente e completamente. O que aprendemos com isso? Que não é nosso papel discutir com Deus, mas obedecer a Ele. As suas ordens não devem ser discutidas, mas obedecidas. A capacidade líquida, o nosso comentarista coloca em torno de 360 litros, colocando uma média de 60 litros, possivelmente fosse mais. De qualquer maneira, era uma quantidade bem generosa. Com isso, a provisão seria farta e generosa para aquelas pessoas. A função da água armazenada naquelas talhas era permitir aos hóspedes enxaguarem as mãos e possibilitar a lavagem dos utensílios usados na festa, de acordo com a tradição antiga. A água que servia para a purificação exigida pela lei e pelos costumes judaicos representa toda a antiga ordem do cerimonial, que Cristo haveria de substituir por algo melhor. O vinho representa a nova ordem, ou seja, a nova aliança, assim como a água nas talhas simboliza a antiga aliança. Esse milagre foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Cristo, o vinho novo em substituição à antiga ordem dos rituais judaicos. Terceiro tópico: Jesus sempre faz o melhor. Com Jesus, o melhor vem. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O responsável pela festa, ou seja, o mestre-sala, ao provar o vinho novo, chama o noivo, porque cabia a ele a provisão para o casamento. O homem pensou que o noivo tinha quebrado o protocolo, deixando o melhor vinho para o final da festa. Mal sabia ele que aquele vinho era o resultado do milagre de Jesus. Hoje, com o conhecimento que temos, podemos avaliar melhor a extensão deste milagre. Aquelas vasilhas de pedra foram cheias de água. A água, como sabemos, ela é composta de hidrogênio e oxigênio. Mas o vinho não é feito apenas de hidrogênio e oxigênio. Ele é uma combinação de várias substâncias e pelo menos estão presentes ali carbono, hidrogênio e oxigênio. De onde veio o carbono? Esse foi o grande milagre. A criação de carbono e a reorganização ali em moléculas muito mais complexas do que a molécula da água. Nós, seres humanos, poderíamos até produzir carbono a partir do hidrogênio e do oxigênio, mas para isso precisaríamos de um reator de fusão atômica. Jesus fez tudo isso com apenas uma palavra. Ele não precisou fazer um grande clamor, uma grande oração. Ele não precisou fazer uma espécie de passe ou de palavra mágica para que aquilo acontecesse. Toda aquela grande quantidade de água se transformou em vinho apenas ao Jesus dizer: tirai agora da água e levai-a ao mestre-sala. Veja quanto poder, quanta autoridade, sem necessidade de fazer um grande alarde, sem necessidade de dizer a todos: vejam, faltou vinho na festa, eu estou suprindo vinho para vocês. Pelo relato da Bíblia, aquele foi um milagre muito discreto. Apenas Jesus, os seus discípulos e, claro, os serventes da festa é que sabiam o que tinha acontecido. Não houve um grande estardalhaço no momento, não houve uma grande proclamação, não vemos a multidão que estava naquele casamento parar tudo, desviar a atenção do noivo e da noiva para dizer: vejam, este homem transformou água em vinho. Não vemos isso relatado na Bíblia. Foi um milagre discreto e que supriu as carências daquela família. E nisso nós vemos o amor de Deus. O amor de Deus de não puxar a atenção para si mesmo, mas manter tudo discreto, de tal maneira que aquele casamento não saiu dos padrões.
Talvez só mais tarde, noivo e noiva vieram a saber do que tinha acontecido. O certo é que a festa continuou até o seu final como qualquer outra, mas Jesus e seus discípulos sabiam o que tinha acontecido. Os serventes que levaram a água feita em vinho também sabiam o que tinha acontecido. Ali, este primeiro sinal, este primeiro milagre de Jesus foi o início de seu ministério. Quando Jesus intervém, o melhor sempre acontece. Naquele milagre, Jesus trouxe plenitude e alegria. Quando Jesus opera o seu milagre no casamento, o melhor sempre vem, a família é abençoada. O segundo item nos fala do primeiro milagre. Além de ser o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia, existem outros fatores que apontam para os significados deste milagre como sendo o primeiro. Vamos lá. Como o casamento foi a primeira instituição divina, Cristo realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Segundo, como Cristo tinha manifestado a si mesmo de forma tão discreta no jejum no Monte da Tentação, agora ele se manifestava publicamente, oferecendo provisão às pessoas. Jesus não transformou pedras em pães para atender a Satanás, mas transformou água em vinho para manifestar sua glória. O primeiro milagre operado pelo homem no mundo foi um milagre de transformação, que lemos em Êxodo 7:9. E o primeiro milagre operado pelo Filho do Homem foi o da transformação da água em vinho, ou seja, um milagre da mesma natureza. Terceiro item do último tópico: milagre produz fé. Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Nenhum milagre de Jesus jamais foi operado como simples manifestação de força prodigiosa para impressionar os espectadores. Ou seja, Jesus não operou milagres por caprichos. Cada milagre de Jesus, na verdade, é um sermão prático. Depois do milagre, são registradas duas consequências. A glória de Jesus se manifestou e os discípulos creram nele. Servos viram o sinal, mas não a glória. Os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal e creram nele. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Jesus sempre muda para melhor a nossa vida. Ele transforma tristeza em alegria, escassez em fartura, caos em ordem. Aqui está um resumo da nossa segunda lição deste trimestre do Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Se quiser abençoar o nosso ministério, na descrição do vídeo tem o nosso Pix. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.